Essa situação não dá, mãe. Vai ser amanhã. Eu vou sair cedo e vou procurar um serviço. E vou encontrar. Essa situação sem dinheiro não dá. Era uma noite de domingo e eu estava dizendo isso com raiva, nervosa mesmo para minha mãe. Fui para a cama dormir decidida que no dia seguinte, segunda-feira, eu resolveria a situação. Só que eu não consegui dormir. Virava de um lado, virava para o outro. As horas foram passando. E chegou a madrugada. Aliás, uma madrugada fria. Naquela noite eu não dormi, pensando em como resolver aquela situação. Como sair daquela situação, até que bateu 6 horas da manhã. E o despertador tocou alto. Travei o despertador e já me levantei. Tomei um banho e saí correndo sem comer nada. Naquela manhã, ao me levantar, eu fui com destino ao ponto de ônibus que fica perto da minha casa. São apenas 3 ruas que eu tenho que caminhar para chegar ao ponto. Quando eu tô cruzando a terceira rua, que é uma avenida maior, eu dei de cara com uma placa. Precisa-se de moças para embalar meias. Precisa-se de moças para embalar meias. Parei, olhei de novo. Precisa-se de moças para embalar meias. Eu fiquei ali de frente à casa por alguns instantes, quando de repente uma janela se abriu. Uma senhora aparece naquela janela, me cumprimenta com um bom dia e pergunta se eu fui ver o serviço. Eu fiquei assim, parada, meio indecisa. Não sei. Eu estava indo pro ponto. Bom dia, senhora. Eu, na verdade, estava indo para a cidade procurar um emprego. E aí, passando por aqui, vi essa placa. A gente acabou conversando ali mesmo na rua. E acertamos que ainda no outro dia estaria lá, às 8 horas da manhã. Eu confesso que o salário não era lá grandes coisas, mas ao lado de casa. Então eu ia aceitar. Eu não estava acreditando. Eu voltei para casa e fui feliz da vida. Fui contar para minha mãe que eu tinha arrumado um emprego. Realmente, do jeito que eu estava revoltada, na noite de domingo, na noite anterior, dito para minha mãe que aquela situação se resolveria, mas não imaginei que fosse ser assim, se resolver assim. Quando foi no outro dia, às 7 horas da manhã, eu dormi mais relaxada e era perto de casa. Eu coloquei o despertador para disparar o alarme às 7 horas da manhã. E às 7 em ponto, eu me acordei e me levantei melhor do que tinha sido na segunda-feira. Levantei com emprego. Tudo bem, não era aquele emprego, aquele salário, mas dava para você já começar a resolver a vida. Depois do banho, eu tomei um café e, faltando 15 minutos para as 8, eu saí de casa. Chegando lá, eu toquei a campainha e Dona Rosa saiu para abrir o portão. O sol já estava brilhando, fazia um dia muito bonito. Assim que fui entrando pelo corredor da casa, percebi que havia um quintal enorme, que ia da frente, avançava as laterais e ia até o fundo. Todas as janelas ao redor daquela casa eram grandes. Casa bem arejada. Só que quando eu entrei naquela casa, eu senti um frio. Um frio. Olha, eu não estou exagerando. Gelado. Era o verdadeiro Polo Norte. Eu não falei nada para Dona Rosa, mas sabe quando você se encolhe toda e arrepia inteira? Mais um frio, uma sensação bem estranha. Eu não consegui entender como uma casa. 8 horas da manhã tudo bem, o sol tá lá fora e não tá frio lá fora. Por que uma casa com tantas janelas? Talvez pela posição da casa ou do sol, a luz solar não entrava. Eu sentia aquele frio.
a manhã toda. E quando deu meio-dia, o meu horário de almoço, eu fui para minha casa almoçar. Afinal, são 3 quadras. Aproveitei e peguei uma blusa. A minha mãe até ficou meio preocupada. Um calor daquele, o sol lindo lá fora, me perguntou se eu estava doente. Mãe, não é doença. Eu não estou doente. É que aquela casa é fria demais. Não sei o que acontece, mas lá é meio escuro. A casa é meio escura e não entra o sol lá dentro de jeito nenhum. Não sei, você não sabe o frio que faz lá dentro? Parece uma geladeira. Eu confesso, mãe, não me senti bem lá não. Uma sensação meio ruim. Parece, sei lá o que é. Saí e fui trabalhar. Voltado ao almoço, após uma semana de trabalho, ou seja, na outra segunda-feira, o marido de Dona Rosa com sua filha Maria e suas 2 enteadas, filha de Dona Rosa, Maria Betânia e Maria Rosa, e eu fiquei amiga delas. Maria Betânia e Maria Rosa trabalhavam comigo, e Maria estava de passeio, veio com o pai, logo voltaria para sua cidade no Pantanal. O padrasto das meninas do seu Odovídio era um homem bem alto, me chamou a atenção, 1,90 m. O seu Odovídio é um homem carrancudo e ignorante. Ele parecia meio bruto. Talvez, não sei se é de repente do tipo lá do interiorzão, Mato Grosso, né? E eu vivia escutando uma coisa que eu não gostei. Ele jogando praga. Jogava praga nas pessoas. Ele jogava praga. Eu quero que morra esse desgraçado. Eu quero que morra esse desgraçado. Eu quero que ele pegue uma doença bem grave. Eu quero que ele pegue mesmo uma doença daquelas bem bravas. Conforme ele ia conversando, se não gostasse de alguém, esse aí, eu quero ver ele ser atropelado. Eu quero ver ele vomitar sangue. Tomara que morra. Ignorantão, carrancudo, maldoso, ruim, estúpido. Eu ouvia ele conversar lá com a Dona Rosa, jogando praga nas pessoas, e aquilo me fazia mal. Ele se deliciava também, contando que costumava caçar animais lá no Pantanal. E ele fazia perversidade com os animais. Era o tipo de pessoa que não tinha amor aos animais. Pelo menos ele dizia. O único momento em que ele dava risadas era esse, quando ele falava o que fazia com os animais lá no Pantanal, contando inclusive o sofrimento pelo qual os animais passavam nas mãos dele. Ele dormia num quarto separado de Dona Rosa. E cada vez que saía para ir ao banheiro, ele trancava com chaves e cadeados o quarto. Um dia eu perguntei para a Betânia, o que será que tem naquele quarto que o seu Odovídio tranca e não deixa ninguém entrar? Tranca a 7 chaves. Ela disse, olha, eu não sei. Sei que a minha mãe não faz questão nenhuma de entrar lá. Uma vez ela foi lá e, segundo ela viu uns vultos e ouviu vozes. E aí ela continuou. Olha, mas se você tiver coragem, eu vou tirar as cópias dessas chaves. Eu vou tentar. E um dia que ele não estiver aqui, e a minha mãe também, a gente entra lá. Eu pensei comigo, olha, corajosa eu não sou mais. Pela curiosidade. Passaram-se 2 semanas, até que Betânia chegou com um molho de chaves. Eu sei que eu senti um frio assim na espinha, porque ela conseguiu fazer as cópias das chaves.
Então quer dizer que um dia a gente vai entrar lá. E não é que no outro dia o padrasto, o seu Odovídio, ia pro Pantanal levar de volta aquela filha dele? De novo, como sempre, ele trancou aquele quarto em que ele dormia com a chave e mais 3 cadeados. Ele tinha a chave da fechadura e ainda reforçou com 3 cadeados. E dessa vez, Dona Rosa ia junto com seu Odovídio para o Pantanal para ficar lá alguns dias. Como não teria serviço nesses dias, Dona Rosa disse que eu pudesse ficar em casa durante esses dias em que ela iria permanecer no Pantanal. Tudo bem, só que no outro dia o meu telefone tocou às 11 horas da manhã. Era a Betânia. Vem aqui em casa. Vem aqui em casa. Eu quero falar com você. Vem rápido. Vem rápido. Eu fui. Quando cheguei lá, estavam as 2 irmãs me esperando no portão. Já fui me adiantando. Chegou o serviço? Chegou o trabalho? Então Betânia mostrou as 4 chaves e disse: vamos entrar? Vamos entrar no quarto do meu padrasto? Entrar no quarto. Aproveitar que não tem mais ninguém além de nós. Fomos para dentro da casa. Na porta do quarto do padrasto dela, o seu Odovídio, eu comecei a sentir um pouco de dor de cabeça e uma sensação meio ruim. Mas não adiantava. Sabe quando a curiosidade fala mais alto? Apesar do medo, eu estava curiosa. Até porque a Betânia havia dito, a mãe dela, uma vez que entrou lá, diz que viu vultos, escutou uns negócios. E Betânia já foi abrindo o trinco, já foi abrindo o cadeado, já foi abrindo outro, porque dias antes ela tinha conseguido tirar as cópias. Aí por fim, a 4ª chave, a última chave foi usada. E me lembro que quando ela abriu um pouquinho só a porta, veio um vento frio. Veio um vento frio, um vento muito gelado e um cheiro forte de carniça, como se dentro daquele quarto tivesse algum bicho morto, um cadáver de algum animal em decomposição. Um cheiro forte, aquele fedor. Abrimos devagar. As paredes eram todas mofadas, os cantos com teias de aranha. Haviam apenas 3 móveis antigos: a cama, um armário e uma penteadeira. Todos muito antigos. E apesar do chão limpo, aquele cheiro de urubu morto, aquele cheiro não saía daquele quarto. Olhamos até debaixo da cama. Vai que tem um rato morto aqui. Mas nada. A Maria Rosa então disse: vamos olhar dentro do guarda-roupa. Se tem algum bicho morto, só pode estar dentro do guarda-roupa. Abrimos o guarda-roupa, nada. Só roupas, fotos velhas. Então Betânia lembrou: olha, uma vez eu olhei rápido aqui para dentro do quarto e vi o meu padrasto arrastando o guarda-roupa. Se tem alguma coisa, deve ter atrás do guarda-roupa, não dentro. Então nós também arrastamos o guarda-roupa. Foi quando caiu um pano velho rasgado. Foi como que embrulhando, enrolado sobre alguma coisa. Caiu um embrulho, caiu aquilo ali, caiu aquele embrulho ali. Algo enrolado num pedaço velho de pano. O que seria essa coisa? Então Betânia pegou aquele embrulho e naquele pano velho, rasgado, velho mesmo, ele guardava
um livro. Um livro. Um livro do tamanho de um caderno de brochura. De umas 50, 60, se tivesse ao muito. Umas 80 folhas. Mas o estranho do livro era a capa, de ferro batido. E ao desembrulhar aquele livro, e ao analisar aquele livro, elas descobriram também que aquele livro era diferente. E naquele livro de capa de ferro batido, estava escrito, no próprio ferro, magia negra, bruxaria, feitiçaria. E o nome, Odovídio. Mais Odovídio. Aí vinha Odovídio filho, Odovídio neto e Odovídio bisneto, Odovídio tataraneto. Quer dizer, era um livro que vinha vindo desde o tataravô. Odovídio Severino Correia, datado aquele livro de 1893. Todos com os mesmos nomes. Um era filho, outro era neto, outro era bisneto e o outro tataraneto. Todos na capa do livro de 1893. E então abrimos aquele livro. Eram folhas velhas, todas muito amareladas. E ainda falei para Betânia: não mexe nisso não. Eu não sei, parece coisa esquisita. Coisa do diabo. Aqui não tem energia boa nem neste quarto, nem tampouco nesse livro. Mas sabe a curiosidade? Ela continuou folheando, até que numa página, até que uma folha em especial chamava a atenção. Betânia falou: olha aqui, uma magia aqui. Vamos fazer? Não, eu tô com medo. Vamos sair daqui. Eu não estou gostando desse livro. Alguma coisa não está legal aqui dentro. Magia, feitiçaria, bruxaria. Nada, você sabe que tudo é lenda. Vamos fazer. Então Rosa recortou letras do alfabeto, de acordo com quem ensinava aquela folha. Nós sentamos, colocamos então um objeto, uma espécie de um copo ali no centro, rezamos e, como não tínhamos vela na cor preta, pegamos uma vela comum de cor branca e pintamos com tinta. Elas, as irmãs, recitaram as palavras que estavam no livro, mas eu não me lembro mais. Então Betânia furou a ponta do dedo com uma agulha. E assim como o livro ensinava, ela pingou essa gota de sangue no copo. E nós três também. A pedido dela fizemos o mesmo. A gente não queria, mas já estávamos ali. Uma gota de sangue aqui, outra gota de sangue ali, e colocamos os dedos então no copo. Olha, eu só sei que de repente o espelho da penteadeira que havia ali trincou. O copo começou a se mexer e eu tirei rapidamente o meu dedo. As irmãs tiraram também rapidamente o dedo e o copo começou a se mexer sozinho. E agora, a Betânia então faz uma pergunta. A Rosa então faz outra pergunta. E você não vai fazer uma pergunta? Eu não sei o que falar. Faz uma pergunta qualquer. A verdade é que conforme as perguntas iam sendo feitas, as respostas iam chegando. E descobrimos que era uma mulher. Uma mulher que estava ali. Que ela havia sido queimada por praticar bruxaria há muitos anos. E quando ela disse que era uma mulher que havia sido queimada por praticar bruxarias, o copo quebrou. O copo estourou. E parece que aquele espírito que estava no copo vai exatamente para Betânia. E ela começa a quebrar tudo na casa. Pratos, televisão, janela. E ela começou, na verdade, a rosnar. E com voz de homem
uma voz gutural. Até que ela saiu e se tranca sozinha no quarto. Eu e o Rosa, irmã de Betânia, começamos a gritar. Aí vizinhos vieram saber o que estava acontecendo. Mas aí não havia quem pudesse abrir a porta. A polícia foi chamada. 4 carros de polícia e um corpo de bombeiros. A Maria Rosa, tão nervosa com tudo aquilo, ali desmaiou. E nós ouvíamos Betânia gritar dentro do quarto, agora trancada, dentro do quarto lá, que ela queria sangue. Eu quero sangue! Sangue! Eu quero sangue! Sangue! E ela rosnava. Ah! Ah! E ela gritava. E ela urrava. Ah! 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 Os policiais conseguiram arrebentar a porta. Só que nada segurava Betânia. Ela estava com uma força de umas 10 pessoas. Então um deles pergunta o que havia acontecido para ela estar assim. E a gente explicou. Alguém disse: ela está possuída. Só um padre pode resolver isso. Os vizinhos chamaram então um padre para fazer o exorcismo. Mas parece que, como num filme, não deu muito certo. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Chamaram também um pastor. Ali tem muita igreja dessas evangélicas. Ele que vai para expelir também aquele espírito. Mas conforme falavam, Betânia só piorava. Havia uma resistência. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. E ela falava coisas do demônio que ninguém entendia, e rosnando: Eu sonhei com... Eram 10 pessoas tentando segurar Betânia e não conseguia. Alguém também disse: olha, chama um pai de santo. E chamaram. Ele chegou. Pegue coentro, disse o pai de santo. Um vizinho trouxe um balde de coentro que tinha na horta. O pai de santo amassou tudo. Parecia uma água de abacate. Uma discussão começou ali. O padre com o pastor com o pai de santo, um com o outro. E um dos policiais, com aquela confusão, se virou, disse: eu sou espírita. E no meio da confusão, pegou aquele balde, pegou aquela água verde e jogou em cima de Betânia. Jogou aquele balde, e quando nesse instante em que ela recebeu aquele balde, ela dá um grito que ecoou. Um grito forte, um grito alto, e em seguida desmaiou. Só agora eu entendo que não houve expulsão daquele espírito. Não foi pronunciado o nome do Senhor Jesus. Ele, aparentemente, o espírito, fez que deixou aquela moça, fez que deixou ela. Só hoje eu compreendo que houve ali uma apaziguada, uma aliviada, mas ele não a deixou. Só fui entender dias depois. Os bombeiros imediatamente a levaram para um hospital, onde ela ficou em observação. A sua mãe ficou sabendo lá no Pantanal de toda aquela confusão. Ela e seu Odovídio chegaram, e a primeira coisa que ele fez ao chegar foi ir até o seu quarto e, não vendo o livro, ele começou a berrar. No meio daquela confusão com Betânia, ninguém sabe onde o livro foi parar. O livro desapareceu. Simplesmente não se sabe se o padre levou, se o pastor levou.
Se o pai de santo levou, se o soldado que diz que era espírita levou, não se sabe. A verdade é que o livro simplesmente desapareceu. Um livro de 1893, que trazia os nomes na capa de Odovídio, até o tataravô. 7 dias já em casa, Betânia se restabelecendo de tudo aquilo que tinha acontecido. Ela saiu e desapareceu. Faz 23 anos. Até hoje não se tem uma pista de Betânia. Hoje Maria Rosa, com 45 anos, parece que uma maldição caiu sobre ela. A pele de Maria Rosa parece uma pele de jacaré, grossa, ressecada. Ela diz que teve uma sarna que não sarava de jeito nenhum, mas na verdade nenhum médico sabe dizer ao certo o que é, porque ela ficou com a pele assim. Mas foi tudo a partir daquele dia. A Dona Rosa virou alcoólatra. Ela vive suja na rua, bebendo. Às vezes parece que está melhor. Para um mês, volta novamente para a rua. A casa onde essas meninas viviam, em que Dona Rosa vivia, está largada. Nenhuma planta sobrevive. Nenhum animal para por ali. E muitos dizem ver vultos. E ouve vozes. Seu Odovídio, depois de 7 meses inconformado, por não saber do seu livro, acabou adoecendo e falecendo. Dizem que por 18 anos ele teve que ser desenterrado diversas vezes, porque o seu corpo não desmanchava, e do seu túmulo saíam bichos, como se fosse um formigueiro. Até que 18 anos depois, pediram a permissão para cremar o corpo. E no próprio crematório, mais bichos saíam. Quem viu diz nunca ter visto algo parecido. Tudo isso aconteceu há 23 anos. Eu nunca me esqueci. E toda vez que penso, fico triste. Quando lembro do livro, me arrepio. As letras sem pontos e nem vírgulas. Desenhos tenebrosos. E um detalhe: se a capa era de chapa de ferro, a contracapa era de pele humana, encapada. Um livro que fora passado desde os ancestrais, o tataravô, a todos os homens da família, e que seu Odovídio era o último, já que ele tivera 3 filhas e nenhum menino. Ele chamava o livro de O Livro da Capa de Ferro. Jesus Cristo reina na minha vida e na minha casa, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio.